Os SUVs mais inúteis de 2026, problemas de confiabilidade, questões de qualidade. Aqui estão 15 dos piores e mais inúteis SUVs para 2026. Vamos começar agora. A vida é curta para dirigir carros sem graça. Começando pelos ruins e indo até os piores. Vamos falar sobre os SUVs que claramente serão praticamente inúteis em 2026 e começamos pelo Buick Enclave. Infelizmente para eles fizeram uma recente mudança, onde trocaram o motor V6 que muitos clientes realmente confiavam e gostavam. Agora eles trocaram para um motor turbo de 2,5 litros. Um motor que é pequeno demais, um pouco econômico, mas muito insuficiente para um SUV de 3 fileiras. Os desafios com problemas de dirigibilidade, problemas de transmissão, falhas, com muitos dos eletrônicos por cima disso. Houve uma ordem de suspensão de vendas por um período para a GM. Para piorar, o Buick Enclave. Vamos ser honestos, olha para isso. Não passa de um carro de locadora especial por causa desse aumento de carros de aluguel. Muitas locadoras compraram esses veículos e, após anos de uso, inundaram o mercado de carros usados, resultando em excesso de veículos. O estoque está alto demais e os clientes têm opções demais para escolher. Quando tem oferta demais, o que isso significa para os preços? Eles vão para o ralo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, infelizmente, em cerca de 3 anos, o Buick Enclave perde cerca de 50% do seu valor original, de aproximadamente $50 mil. Agora você não consegue nem vender eles por 25 mil em leilão, eles nem conseguem se livrar deles. Muita gente vê um Buick, Chevy ou GM e pensa que são só carros iguais com emblemas diferentes, pois no fundo são basicamente o mesmo veículo. Por que comprar um Buick se posso comprar um Chevy e economizar muito dinheiro? Então, o Buick Enclave, com falhas eletrônicas, de transmissão e mecânicas, além da fama de carro de senhor grisalho, acaba sem interessados. Portanto, os preços estão lá embaixo. O próximo veículo, infelizmente, na minha lista é o Infiniti QX80. Infelizmente, ele sofre com a identidade da marca e por tentar superar os outros em vendas. Quando os outros são carros de luxo e o Infiniti QX80 está lutando, já que a Infiniti é uma marca de carros de luxo, a pior realidade é a ligação com a Nissan. Como quase ninguém compra Nissan, só se vende Nissan ou Infiniti com grandes incentivos. Então, quem compra esses carros? E esses provavelmente agora estão sofrendo com a forte desvalorização. Porque de acordo com a Cared, o que estamos vendo é que em 3 anos, o Infiniti QX80 médio está perdendo até 51,3% do seu valor original. Infelizmente, muitos dos problemas vêm do fato de que o antigo V8 naturalmente aspirado se foi, e agora eles o substituíram por um V6 biturbo de 3,5 litros. O que por si só não é tão ruim, mas parece um pouco subdimensionado para o tamanho, peso e volume de um SUV tão grande como o QX80. Muita da tecnologia não tem sensação tátil. Há muitos problemas com eletrônicos e falhas. Os bancos vibratórios são muito fracos. Toda a eletrônica parece carecer de consistência e durabilidade. Não é tão refinado quanto outros concorrentes. A maioria afirma, se for comprar um SUV de luxo, provavelmente escolho a Lexus. Se eu estiver procurando uma marca japonesa, ou então vou simplesmente de Cadillac Escalade, porque com maçanetas desajeitadas, rádios travando e barulhos estranhos vindo de todo lugar, fica a pergunta, onde está o refinamento? E como um veículo novo, as pessoas estão arriscando, mas quando a garantia acaba, depois de 3 anos, as pessoas ficam menos propensas a correr esse risco. Apostar e investir em algo recém-redesenhado é arriscado, e a durabilidade de um produto da Nissan Infiniti sempre gera dúvidas. Infelizmente, este é um dos maiores perdedores e se você ficou com um por 3 anos, deve estar sentindo isso. Outro grande SUV desvalorizado, também redesenhado, é o Nissan Murano. Nós sabemos que a durabilidade tem sido um desafio há anos. O câmbio CVT tem sido motivo de piada para muitos, causando milhares de clientes insatisfeitos para a Nissan com o Jaco. Infelizmente, essa reputação persiste, mesmo após a mudança para câmbio automático de 9 marchas. A desvantagem é que antes com motor V6, agora usam um turbo de 2 litros com compressão variável. Então, onde eles ganham em relação à transmissão, acabam perdendo no motor. Porque o motor de compressão variável agora integra uma ação coletiva antiga. Há um recall desses motores que falham gravemente. Motor de compressão variável. Qual o problema de uma biela padrão? A Nissan enfrenta problemas de baixa qualidade, durabilidade e confiabilidade que chegam a ser sufocantes. Não se preocupe, temos a mais recente máquina de vazamento manual.
As pessoas estão fugindo desses veículos. O pior de tudo é que um grande problema com a Nissan e a Infiniti nos últimos anos é que eles não conseguiram vender muitos produtos. Se as pessoas estão procurando produtos nesse mercado, provavelmente estão procurando um Honda Pilot, um Honda CR-V, talvez um Toyota RAV4 ou até mesmo um Highlander. Há muitas ótimas opções e muita concorrência incrível, mas o problema é que a Nissan não acertou na durabilidade e a política de preços deles está praticamente no mesmo nível da concorrência. O problema é que a concorrência é mais duradoura e os altos incentivos dados a muitos desses novos Muranos agravam isso. Devido às vendas e problemas de durabilidade e confiabilidade, a Nissan precisou oferecer grandes incentivos para você. E ao fazer isso, teve um cliente que comentou que pagou $30 mil em um veículo novo só para descobrir um ano depois, na troca. Com o tempo, eles só iam receber $32 mil, uma desvalorização pesada de 50% a 55% em apenas 3 anos. É uma situação triste. E claro, apesar de avanços, um veículo muito incentivado, ao chegar ao mercado de usados, destrói totalmente o valor dos carros usados. Se pretende revender o carro para recuperar o dinheiro, esqueça, isso não vai acontecer. O próximo SUV lamentável que está perdendo valor a uma taxa alarmante, chegando a 52,2% do seu valor original em apenas 3 anos. Ele também teve 15 recalls nos últimos anos, também foi um dos veículos mais superfaturados nos últimos 3 a 4 anos por causa das faltas no mercado. E a Stellantis tirou o máximo proveito disso. Segundo relatos de consumidores, foi considerado um dos SUVs menos confiáveis. Agora falamos do Jeep Grand Cherokee. Eu falo isso porque tenho parentes que tiveram um. A garantia acabou 3 anos e meio depois que eles compraram. O motor fundiu. Eles ficaram arrasados e gastaram milhares de dólares para consertar o veículo, mas isso é apenas a ponta do iceberg para donos de Jeep Grand Cherokee. Ouviu das últimas atualizações over-the-air do 4X, tornaram os veículos inutilizáveis e muitos foram orientados a ficar estacionados do lado de fora. Risco de incêndio porque os híbridos plug-in deles apresentaram problemas e muitos desses veículos poderiam simplesmente desligar ou parar de funcionar completamente. Não podemos esquecer dos problemas elétricos e defeitos no infoentretenimento. Componentes eletrônicos fazem com que esses veículos estejam sempre a uma partida da próxima luz de verificação do motor. Mas, para piorar, como os preços foram aumentados tanto e ainda havia taxas de ajuste de mercado nos últimos anos, muitos clientes estavam dispostos a pagar. A Stellantis continuou aumentando os preços. Quando você paga caro demais por um veículo 0 km, ele tem mais a desvalorizar. Por isso, muitos desses carros caíram tanto e as pessoas estão perdendo na mesma proporção. $10 mil em poucos anos e, como resultado, eles estavam praticamente sem valor em 2026. O próximo SUV é outro que infelizmente sofre com os problemas da Nissan. E muitas vezes é essa reputação que simplesmente continua e continua como uma coceira que não vai embora. Vai lá pegar o creme, você passa, não some completamente, começa a melhorar, mas não desaparece de vez. Essa é a realidade infeliz de muitos donos de Nissan e o Nissan Armada é um desses veículos. É um SUV grande, superdimensionado. Agora eles tiraram o motor V8 e colocaram aquele V6 biturbo de 3,5 litros, o mesmo que você vai encontrar no Infiniti QX80. Muitos clientes têm reclamado pelo aplicativo da Nissan ou pelo Apple CarPlay ou que a conectividade com o celular é difícil. Câmeras de ré, problemas no sistema de infoentretenimento. A eletrônica, de todo jeito, acaba virando algum tipo de problema. E, além disso, ainda tem a hesitação. Recebemos reclamações sobre transmissões como hesitação e pequeno atraso do turbo. As pessoas não se animam muito, principalmente quem usava motor V8, e agora os proprietários desses novos V6 3.5 estão coçando a cabeça se perguntando: uau, o que vai acontecer agora? Ainda assim, uma desvalorização de 54% em apenas 3 anos significa que isso vai valer quase nada em 2026. Mesmo com nota 3,5 de 5 no Repair Pal, a confiabilidade é razoável para um veículo desse porte. O problema é que ele carrega o estigma que muitos produtos da Nissan enfrentam há 5 a 10 anos. O próximo veículo é outro da Stellantis. O tema já é conhecido, seus preços altos acima do MSRP. E é isso que está pegando muitos desses proprietários de surpresa agora, quando descobrem, no valor de troca, o quão pouco seus Grand Wagoneers e Wagoneers valem. Um Wagoneer. O modelo 2025 começou, digamos, em $90 mil. Depois de alguns poucos anos, você está olhando para uma perda de cerca de 54% ou algo em torno de $48 mil sumiu como fumaça.
Infelizmente, isso ocorre pelo novo motor Hurricane Twin Turbo de 6 cilindros em linha, com 420 CV, ou versão de alta performance com cerca de 540 CV. E claro, embora ele tenha uma capacidade de reboque de 10 mil libras, os desafios de qualidade são reais. Muitos reclamaram de folgas nos painéis, encaixe ruim, pintura, barulhos, rangidos e plásticos soltos, passando sensação de produto mal acabado. Muitos clientes, após um tempo com o veículo, notam rangidos e barulhos e percebem: uau, esse veículo não vale o preço. Mas infelizmente as coisas se espalham, a reputação se espalha e as pessoas estão começando a perceber isso. 3 anos de uso ou mais, ou até mesmo com 1 ano, 2 anos de uso, alguém vai ao mercado de usados e percebe que esses veículos não valem a pena. Outro que me surpreende por não estar ainda mais abaixo na lista é um produto do grupo JLR. E todo mundo sabe que os veículos de luxo premium muitas vezes sofrem a maior desvalorização, junto com muitos veículos elétricos, mas adivinha só? O Range Rover costuma desvalorizar até 55,5% em 3 anos. A maioria das pessoas foge, entra em pânico e se esconde. Ao completar 3 anos de posse, muitos percebem que não querem mais isso. Durante a garantia, é divertido quando funciona, mas muitos notam problemas no sistema de infoentretenimento. Eu tive isso em um Jaguar que possuía há muitos anos também, o sistema de infoentretenimento, e às vezes o cartão chip simplesmente travava. Eletrônicos gremlins, falhas de transmissão, já ouvimos sobre vazamentos, baixa pressão hidráulica e ocasionalmente sensor O2 sujo de carbono. E só a quantidade enorme de reparos significa que você perde 55% ou mais do valor em poucos anos. Sim, como dizem, se quer brincar, tem que pagar. Range Rover é definitivamente o exemplo disso. Obrigado aos novos membros pelo apoio ao canal. Se quiser emoji próprio, prioridade nas perguntas, prévia de vídeo ou apenas apoiar, clique no link abaixo. Ele faz tudo para você. Mais uma vez, obrigado a todos. O próximo modelo, outro excelente produto do grupo JLR, na verdade é surpreendente porque era para ter sua produção e vendas encerradas em 2025, e eis que chegamos em 2026 e você ainda consegue encontrar Jaguar F-Pace à venda. Você notou que o F-Pace e o I-Pace são praticamente os únicos Jaguars à venda? Isso porque a Jaguar busca se reinventar como uma marca totalmente elétrica. Bem, isso não deu certo e após a reformulação da marca, lançaram cores chamativas e tentaram ser políticos. Como era de se esperar, isso destruiu a marca. Eles vieram de uma época com ótimos veículos como o XJL e os F-Types. Agora, só restaram esses SUVs quadrados e estranhos. Eles pararam a produção no ano passado e agora tentam vender o que resta em estoque. Mas, infelizmente, com uma desvalorização de 55,7% em poucos anos, isso significa que você vai ter uma perda média de $30 mil em alguns anos. Tente trocar isso por um BMW ou Audi. Boa sorte! O grande problema da Jaguar é onde conseguir peças. Quando ficar obsoleto, quem fará a manutenção? Onde comprar peças? Qual será o futuro da marca? Então não é realmente chocante quando você ouve que as pessoas estão se afastando da marca e preferem não comprá-los no mercado de usados. Claro, quando são 0 km, elas arriscam. Com incentivos altos, pode compensar comprar ou fazer leasing por alguns anos, mas a desvalorização acaba rapidamente com isso. Não podemos esquecer de alguns problemas de durabilidade e a Jaguar não é tão ruim quanto muitos dizem. Na verdade, eu colocaria eles, Ted, lado a lado com qualquer produto da Mercedes ou Audi. O problema são as falhas no sistema de infoentretenimento. O câmbio ZF de 8 marchas é durável, mas houve problemas com sensores de oxigênio, bomba d'água e tubos em icro rachados nos motores V6 e V8. Eles tiveram problemas, como eixos e parafusos muito curtos. Muitos não querem arriscar, pois não vale a pena. E, como resultado, perdas enormes a ponto desses veículos serem quase sem valor. Em 2026, porque ninguém está comprando eles usados. Outro exemplo, Ryan, produto da Stellantis, é o Dodge Durango. E vamos ser honestos, eu tive um Durango lá no começo dos anos 2000 e eles eram um ótimo produto. Eles eram mais parecidos com uma caminhonete. Agora eles passaram a parecer mais uma minivan. Embora seja um SUV, a questão é que estão ficando muito ultrapassados. Com uma depreciação de 58,8% em poucos anos. Não é surpresa quando ouvimos, mesmo tendo um motor V8, mesmo tendo capacidade de reboque, é simplesmente muito velho e ultrapassado. Há muitos ótimos produtos no mercado, mas as pessoas estão cansadas e entediadas.
Os preços estão muito altos. Começando em 62 mil dólares, você pode esperar perder 25, 30 mil dólares ou até mais em apenas alguns anos. Esses veículos têm vendas fracas, como mostram os números. O Durango era um dos poucos que sustentavam a Dodge. Por quê? Porque a marca só conta com o Hornet e o Durango. E no fim das contas, o que estamos começando a ver é um mercado encolhendo entre os modelos da Dodge. A Chrysler, que tem uma van, e claro, infelizmente, o resto dos produtos da Stellantis, resultado das vendas da Ram. Mas a Dodge simplesmente não está vendendo tão bem e aqueles que compram estão vendo uma desvalorização enorme. Isso ocorre por problemas de durabilidade, como parafusos do coletor e eletrônicos. Os motores usados também já mostraram sinais de envelhecimento. O consumo de combustível desagrada e as pessoas estão entediadas. Sem contar o fato de que esses veículos claramente não valem o que estão pedindo no mercado de novos, o que acaba derrubando drasticamente o mercado de usados. O próximo também é da Dodge, basicamente um Alfa Romeo Denali com outra marca, o Dodge Hornet. Infelizmente, veio mais caro que o esperado. Para começar, os desafios de durabilidade estavam presentes, mas o mais importante é que ele estava sendo vendido sob uma marca de muscle car como a Dodge, que deveria ser robusta, mas simplesmente não era bem assim. Ele competia com marcas como RAV4 e CR-V, tinha um toque europeu e era divertido, mas os preços eram altos demais. Tão altos que no final de 2025 precisaram priorizar vendas e oferecer incentivos, chegando a até 15 mil dólares de desconto. Mesmo assim, você já observa taxas de depreciação de 58,8% segundo estatísticas da Car Edge. O Dodge Hornet está misturado ao Durango, Charger e Challenger nesse mercado, mas claramente não se encaixa ali. Seria melhor vendido sob outro tipo de marca, mas o preço precisa ser reavaliado. Porque do jeito que está, pagando tanto nesses veículos novos, é inevitável que o mercado de usados que já não gosta deles veja grande depreciação. Os proprietários originais realmente estão sentindo prejuízo. O próximo é praticamente o irmão mais novo do Dodge Hornet, o Alfa Romeo Denali, que acabamos de citar. É um SUV pequeno, bonito e cheio de personalidade. Já dirigi um, é ótimo, mas o preço nem sempre acompanha. E estamos vendo que a depreciação média desses veículos em 3 anos chega perto de 60,6%. Isso dói, é verdade. São cerca de 28 mil dólares perdidos em um veículo que começou custando 46 mil dólares. E, infelizmente, em 2025 foram vendidas apenas cerca de 3.383 unidades em todo o país do Alfa Romeo Denali. Agora, infelizmente, houve alguns fatores que contribuíram para isso, como a acessibilidade à rede de concessionárias e, claro, se você está procurando no mercado de usados. Se sua cidade não tem 1 milhão de habitantes, provavelmente não há concessionárias nela e você terá que viajar, o que é um problema. Apesar de isolar parte do mercado, há outros problemas como falhas eletrônicas devido ao consumo da bateria. Também ocorreram falhas de transmissão, mas no geral não é tão pouco confiável. Na verdade, a durabilidade geral está no mesmo nível de praticamente qualquer coisa hoje em dia que seja tecnicamente injeção direta com turbocompressores. A realidade infeliz é que as pessoas temem o pior, e o pior é, claro, reparos caros. O próximo é outro produto da Alfa Romeo. E como eles desvalorizam tanto, talvez eu acabe procurando um quadrifóglio usado para comprar. Eu adoro esses veículos. O Alfa Romeo Stelvio é o próximo veículo da lista. Infelizmente, para os proprietários originais, a desvalorização média é de 60,6% em um período de 3 anos. Novamente, você tem uma rede de mercado na sua região? Você tem uma maneira de manter e fazer a manutenção desses veículos? Se não tiver, vai ser um desafio. Dito isso, eu adoro esses veículos. Eles são divertidos, já dirigi e sinceramente colocaria eles contra qualquer carro alemão. Neste momento, as pessoas estão percebendo que eles são caros para manter. A disponibilidade de peças está um pouco reduzida. Eles simplesmente não são valorizados no mercado de carros usados, já que esse mercado é muito difícil. Perder 20 mil dólares em um veículo de 49 mil dólares recém-saído da concessionária é muito doloroso. Ainda assim, adoro esses veículos. Como eu disse, acho que vou dar uma olhada, dar uma pesquisada, porque eles estão com um preço muito bom no mercado de carros usados. Ou você faz a manutenção sozinho, sendo um ótimo faz-tudo, ou tem uma boa rede de contatos próxima. O próximo veículo grande será difícil de manter. Infelizmente, só sendo tão rico quanto o rei e a rainha da Inglaterra para dirigir. Não entendo como os fabricantes de carros criam produtos em que fios vazam óleo e sistemas de refrigeração encontram buracos para se derramar no chão.
Porque, infelizmente, com transmissões ruins, suspensão pneumática vazando e peças da carroceria caindo, é isso mesmo. O Range Rover de tamanho completo é um desses veículos que sofre um nível absolutamente catastrófico de desvalorização, chegando a 68-69% do seu valor perdido em apenas 3 anos. Além disso, muitos clientes reclamaram que perderam até $70 mil em 3 anos. Como isso funciona? A maioria das pessoas que compram Range Rover faz isso sob o pretexto de um contrato de leasing de 2 a 3 anos. Você faz os pagamentos, aproveita, se sente como o rei ou a rainha da Inglaterra. Gaste suas dezenas de milhares de dólares, diga tchau e nunca mais precise lidar com os reparos ou com os resultados caros de manutenção e serviço, porque infelizmente é isso que te espera. Este é o valor das peças em uma oficina que cobra $250 hora. Além disso, com uma manutenção básica de $2.500 a $3.000 por ano, não surpreende que as pessoas fujam. Depois que o período de manutenção e garantia acaba, eles ficam morrendo de medo. E como resultado, esses veículos perdem muito valor e vale mais a pena simplesmente entregar e devolver as chaves depois de 3 anos, quando o contrato de leasing termina, com certeza. Dito tudo isso, não deixe de conferir ali. Meu favorito entre os veículos mais confiáveis que você pode comprar são os Lexus que eu escolheria ali. Você não perde dinheiro, são confiáveis e duram muito. Espero ver todos em breve. Então, até logo, pessoal. Tchau, tchau.